Bom dia, bom dia, bom dia! Ai, gente. Calma aí, ajeitar os cabelos, pelo amor. Maravilhosa da minha vida. Então a gente tá na nossa live de livros transformadores. A gente tá lendo... Bom dia, maravilhosa. Tudo bem, Soninha? A gente tá lendo Napoleão Hill, Atitude Mental Positiva. Bom dia, Carlinhos. Amados, então bora lá. Então a gente tá no capítulo 5, que é o que e algo mais. Eu sempre falo pra vocês, acho que em várias lives eu já falei do Thomas Edison, né? E esse capítulo ele fala dele também pra exemplificar. Então o que Hill faz? Ele conta várias histórias de várias pessoas, que até a gente viu no livro Quem Pensa Enriquece, que ele entrevistou não sei quantas pessoas de sucesso para ver os comportamentos e extrair o que essas pessoas faziam que deram certo, né? Então, ele começa o capítulo dizendo que né? Que uma atitude mental negativa é uma das principais causas de fracasso. Então, esse livro ele vai falar sempre da atitude mental positiva e atitude mental negativa. Às vezes, por mais que você diga que você acredita, que você tem pensamentos positivos, o detalhe é, como eu sempre falo às vezes do processo de cocriação, que nós somos cocriadores, que nós criamos a nossa realidade, que nós somos responsáveis por ela, por mais que muitos cheguem pra mim e falam, às vezes de relacionamentos abusivos, o que for, não existe a tal da vítima e o abusador, né? Sempre são vícios complementares. Então as pessoas escolhem estar onde querem estar, por mais que pareça ilógico, né? Então, como você realmente se enxerga? Como você realmente se vê? Como você acredita que é capaz de conseguir resultados? Então, é vigiar os seus pensamentos. É observar, se tornar um observador, para que você entenda que os seus pensamentos não são você. E que você aprenda a entender, mas por que eu estou sentindo isso? Se fazer perguntas. Esse capítulo vai falar de novo da importância de você se fazer perguntas. E acessar essa inteligência infinita, para que você receba lampejos, para que você consiga entender. Eu tô irritado, tô ansiosa, eu tô não sei o que lá. Mas por quê? Qual o sentimento que tem por trás? Porque o que eu sempre falo e vou continuar falando, não é o que nos acontece, é o que você sente em relação a. Então perceba que os teus sentimentos, os teus vícios, eles são repetitivos. Não importa o que aconteceu, às vezes chegam pessoas pra mim, Rafa, mas as situações são diferentes, não tem nada a ver essa história de repetição. Falo, então tá, bora se fazer perguntas. O que aconteceu tal coisa? Como você está se sentindo em relação àquilo? Aquele outro que aconteceu, como que você se sentiu em relação àquilo? E você vai perceber que os sentimentos, eles são repetitivos. Então é a forma que você enxerga a vida, a forma que você realmente acredita, o que é capaz, o que não é, o que é merecedor, o que não é. Quando busca o sucesso com atitude mental positiva, você continua tentando. Eu não gosto do termo tentar, tá? Mas ele usa tentar, porque pra mim, quando a gente vai pra PNL, quem tenta não faz, né? Quem não consegue. Então eu prefiro usar o termo testando, que é o quê? Por mais que às vezes você bata a cabeça, ok, eu fiz isso, não deu certo, eu vou fazer de tal forma. Mas você não desiste, que é o que ele vai falar de Thomas Edison. Chegou Thomas Edison. Thomas Edison fez mais de 10.000 experimentos antes de desenvolver uma lâmpada incandescente de sucesso. Após cada derrota, ele continuou à procura de algo mais, até encontrar o que procurava. Então, tem outro livro, diz assim, Thomas Edison falando, eu não descobri um jeito de fazer uma lâmpada, eu descobri mais de 10.000 jeitos de não fazer uma lâmpada. Porque deu errado. Só que por que ele obteve sucesso? Porque ele continuou fazendo. Porque ele tinha um objetivo claro do que ele desejava. E ele foi lá e fez. Aí ele vai falar aqui dos irmãos que fizeram um avião, né?
Pra gente é outro, mas tá bom. Aí ele vai falar do telefone. De Reis e de Graham-Bell. Por que a patente que saiu, quem desenvolveu o telefone foi Bell? Por causa de uma viradinha de parafuso. Que um fez uma onda alternada e o outro não. Então, o que diferenciou Bell do Reis? Porque continuou fazendo, continuou testando até dar certo. Uma dica importantíssima que ele dá aqui. Eu até passei a dormir com um caderno do lado da cama. Que é o quê? Quando você receber uma inspiração, que é um lampejo, anote-a. Pode ser o algo mais que você estava procurando. O que eu sempre te falo, né? Você tem algo para resolver, tem uma dúvida, o que fazer, não está sabendo como lidar com uma situação, joga para o universo. Faz a pergunta e joga, sem julgamentos. Porque às vezes a resposta vem e você ignora porque você acredita que não é daquilo. Quando às vezes a gente vai falar de traumas, por que daquilo? Por que às vezes você sente dessa forma? E a gente precisa, por mais que nós sejamos guiados pelo subconsciente, a gente precisa trazer para a consciência para que a gente consiga transformar, para que a gente consiga ter comportamentos adequados para chegar no resultado que a gente deseja. Que muitas vezes, não estou falando nem de resultados de criação, de avião, de lâmpada, mas é o que? Por que eu me sinto assim? O que acontece que eu me sinto assim? O que acontece que as coisas parecem que estão pesadas? O que acontece que os meus relacionamentos não são tão bons? Que eu faço e isso não funciona? Então, às vezes existem algumas crenças que a gente precisa acessar. O que precisa ser perdoado? Mas pra gente perdoar, a gente precisa saber às vezes até o quê. Que às vezes não é lógico. Por quê? Porque o nosso cérebro ele quer nos proteger. Então, às vezes, ele apaga, como se ele apagasse mesmo da nossa lembrança, coisas que nos fizeram sofrer. Para que você não sofra, só que aquilo está registrado em você. E isso vai trazer consequências. Então, joga para o universo. Um belo momento, quando eu fiz um processo de coach, eu sendo coach, né? Sendo cliente. A pessoa que me atendeu falou assim, Rafa, tava com um negocinho pegando ali. Falou assim, Rafa, faz a pergunta, várias perguntas e joga pro universo. Pode ser para Deus, subconsciente, como você preferir, for mais confortável para você. E ela me avisou antes, né? Então isso foi importantíssimo, que eu não tinha nem lido esse livro ainda. Se abstém de julgamento. E um belo dia eu dirigindo, e me veio tinha pensado na pergunta, que hoje eu não lembro nem qual é. E me veio uma coisa na cabeça. E eu falei, gente, mas isso não faz sentido. Aí eu, calma, aqui que já me falou isso. E eu fui e anotei. Aí depois da sessão, conversando com ela. Então o detalhe é, nós não somos lógicos tanto quanto a gente pensa que é. Então o que a gente assimila nem sempre é o que era para ser. Você tira um aprendizado daquilo. Aquilo pode ter te causado uma dor e aquela dor te faz ter determinados comportamentos, te faz reagir a determinados estímulos. Então, para que a gente consiga transformar os resultados, os nossos comportamentos, porque assim, todo pensamento ele vai gerar um sentimento, todo sentimento nos gera uma produção bioquímica e isso nos vai gerar um determinado comportamento. Então, pode ser algo mais reativo, embasado na dor ou no amor. Então, o nosso resultado ele vai ser diferente. Mas o quê? Embasado em lembranças que muitas vezes você nem sabe, mas já vai te produzir uma reação. Ah, isso foi acolhedor, isso não foi, isso foi agressivo. Ah, isso me gera um alerta. Que já aconteceu alguma coisa assim. Então, a gente precisa buscar informações. A gente precisa trazer para o nosso cognitivo, para a nossa consciência, memórias de que às vezes a gente não tem nem acesso. Mas de onde vem Rafa, se eu nem lembro, como que eu vou transformar? Por que eu transformaria? Porque o que nos move a buscar essas informações são resultados que a gente colhe hoje. O que na tua vida está te incomodando? O que você acredita que está sendo o seu calcanhar de Aquiles? O que está te trazendo dor? Eu costumo falar que é como se fosse um novelinho. Então você tem um resultado e você vai puxando até você chegar lá. Bom dia!
até você chegar lá, para que a gente entenda. Porque às vezes, eu muitas vezes me vi, nossa, sou super carinhosa, sou gentil, sou generosa, mas eu não tô colhendo isso. Então, o detalhe não é o que você acha que você está plantando, é o que você está colhendo. Então, por mais dolorido que seja muitas vezes, enxergue o que você está colhendo, quais são os resultados que você está tendo na sua vida. Financeira, emocional, na tua saúde física, tua saúde emocional. Às vezes as pessoas elas só param para buscar quando tá na dor, que foi o que aconteceu comigo. E é o que acontece com a maioria das pessoas, porque a gente pode aprender através do amor ou da dor. Só que muitas vezes a gente não põe atenção ao que tem que ser colocado. Que na vida tem um tripézinho. O número 3, ele tem muito... Eu adoro o número 3, né? Que é o quê? O amor, o perdão e a gratidão. Muitas vezes a gente não enxerga o que a gente não tá perdoando, o que a gente não tá amando, o que a gente não tá sendo grato, até que não venha problemas, dores emocionais, repetições de padrão, rejeição, dor, sofrimento. Às vezes problemas físicos, problemas de saúde. Por quê? Mas antes de realmente somatizar no nosso corpo físico, ele já está no nosso emocional há muito tempo. Só que você não parou para prestar atenção. Então ele vem vindo com mais força, ele vem vindo, até que o problema te para que você olhe para aquilo, para que resolva aquilo. Então, quando a gente vai estudar cocriação, inclusive, que eu estava estudando ontem, às vezes as pessoas perguntam, quanto tempo para eu realizar tal coisa, ter tal desejo, ter esse sucesso em alguma área da vida, que às vezes está meio emperrado. Aí a resposta é o seguinte, depende. Quanto tempo você precisa para amar quem tem que ser mais amado, perdoar quem tem que ser perdoado, ser grato com quem tem que ser grato. Porque, gente, um belo dia, eu estava em Curitiba e estava na missa do padre Reginaldo. Eu falo que aquele padre é incrível, né? Eu falei, ele fez curso de palestrante. E ele estava fazendo a pregação do seguinte, de que às vezes você está querendo tirar o cisco do olho do outro, sem perceber que no seu tem uma trave. Então isso eu consigo interpretar de diversas formas, né? De que primeiro a gente tem que buscar olhar para o nosso rabinho, né? Buscar a nossa cura. Muitas vezes você perde tanto tempo querendo transformar o outro, fazer com que o outro enxergue coisas que ele não está enxergando, tirando o tempo da sua vida, de cuidar da sua vida para querer fazer que o outro seja diferente. E por mais que eu te fale que o segredo da vida é se doar, é contribuir com a vida do outro, fazer com que o outro seja feliz, que tem o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é um livro incrível, um estudo feito em Harvard, e que pra mim foi um contraponto quando eu escutei a frase de Chico Xavier, que você não tá nessa vida pra curar o outro, você tá nessa vida pra se curar. Aí eu falei, gente, mas tem uma coisa que não tá batendo, como assim? Eu sou feliz quando eu ajudo o outro, mas eu tô aqui pra me curar? Calma aí. Simplesmente pelo fato de que primeiro é amar a Deus por todas as coisas, você, e depois o outro. Então primeiro você cuida da sua vida. Outro ponto importante, somente pessoas curadas conseguem contribuir com a cura do outro. Ninguém dá o que não tem. Você pode achar que você está se importando com o outro, você pode achar que você está dando amor pro outro, carinho pro outro, mas se você não dá pra você primeiro, se você não tem pra você, você não tá dando. O teu comportamento tá embasado na dor e não no amor. Você cuida de você? Você tira um tempo pra fazer o que é importante pra você? Você sabe dizer sim, sabe dizer não na hora certa? Você sabe ponderar as coisas? Você se sente magoadinho com qualquer coisa? Ou não, você vê valor? Quais são as pessoas que você quer que sejam ao seu lado? É por carência? Ou porque aquela pessoa realmente te trata bem? Vocês têm um relacionamento incrível? Então, o quanto você coloca amor e vê valor em você? Incrível, você já faz isso? Maravilha! Você consegue fazer com outro. Antes de você fazer isso com você não consegue fazer com outro. Então, olhe pra você primeiro. Busque resolver os teus problemas internos. Às vezes as pessoas chegam e falam assim, quanto mais eu estudo, quanto mais eu busco me conhecer, mais eu vejo que a vida é simples. Mais eu vejo que os problemas são pequenos e que às vezes as pessoas que fazem grande. Vou dar 2 exemplos. No final de semana tem uma moça bem jovem que trabalha comigo.
E normalmente ela só vai de sábado. Que ela me ajuda a fazer processo de criação de peças na loja. E ela vira e mexe, ela quer conversar comigo, né? Aí ela, Rafa, então, queria conversar. Eu falei, pode falar, meu amor. E ela foi me contar algo que tinha acontecido na casa dela. Que ela tinha comido um pão a mais e que depois foi ver o irmão tinha ficado sem. Algo que você olhando de fora é algo muito simples. Hoje, pra mim olhar, aquilo era algo muito simples. E ela, ai, Rafa, ela fazendo terapia e que ela consegue lidar com problemas pequenos com muita facilidade, mas que aquilo foi muito grande. Aí eu olhei pra ela com muita empatia e falei, minha linda, o problema era muito pequeno. Só que o detalhe é, quando a gente não resolve o problema logo que acontece, e a gente se sente ofendido, tem às vezes uma dificuldade em reconhecer um erro, às vezes o problema ele vai ganhando uma proporção desnecessária. E é isso que acontece com a minha vida e com a sua vida. Algo que é para ser muito simples, uma ofensinha vem carregada de outra ofensa, que bastaria algo muito simples. Pedir desculpa, resolver um problema, agradar. Rafa, ele foi grosseiro comigo, ele me ofendeu. No caso, o irmão dela. A gente passa a entender que quando o outro é grosseiro, quando o outro se excede no comportamento, não é por causa de mim. Por mais que eu tenha feito algo errado, por mais que ela não tenha pensado nele e comer um pão, eu poderia simplesmente ter ido comprado um pão. Olha, perdão, tá aqui seu lanche. Mas não. Ela também se sentiu ofendida e ofendeu, e o outro ofendido e ofendeu, um ofendido e ofendeu. E o negócio foi tomando uma proporção que ela ficou o dia mal e foi pra rua, foi chorar, perdeu o chão. E já tinha se passado, sei lá, uns 10 dias, e ela estava muito mal com isso ainda, remoendo. Que ela precisou de ajuda aqui, se desabafar comigo para ajudar dar uma orientação para ela. Percebe que o problema foi desse tamanho e que virou algo desse tamanho. E que isso acontece a todo instante. Eu tô te dando esse exemplo do pão, você pode estar falando assim, ai, Rafa, mas isso é ridículo, ai, era só... Mas quantas coisas você faz que aparentemente quem olha de fora fala assim, nossa, isso é ridículo? Qual é a proporção que você está dando para as coisas que te acontecem? Entenda que a maior parte das pessoas reagem. E não é, ele me magoou. Não, você se magoou com ele. Só o que você permite te magoa. Quando você passa a olhar as pessoas com mais empatia, só que você só consegue olhar o outro com mais empatia quando você já tem consigo mesmo. E quando você é capaz de assumir os seus erros. Ai, Rafa, eu nem errei, vou assumir. Ai, não foi a intenção dela magoar o irmão? Ai, deixar o irmão sem lanche, café da tarde? Mas, ai, não foi. Ai, perdão, não foi minha intenção, eu errei. O irmão se sentiu rejeitado, que não viu ele como importante. E foi um negócio por algo banal, como diz Osho, né? A realidade, o que acontece, as circunstâncias são neutras. Você escolhe se aquilo é bom ou ruim. Porque se ela estivesse bem, ela ia entender. Olha, isso que está acontecendo com ele é um sinal de que ele não está bem. Ele está mal e não está sabendo reagir. Ele precisa de carinho. Uma coisa que eu escutei há muitos anos e que é um desafio fazer é o quê? As pessoas mais difíceis de serem amadas são as pessoas que mais necessitam de amor. Que vê você? O dia que você está super bem, tá leve, feliz, sentindo amado, querido, com dinheiro e saudável, feliz, coisas boas acontecendo o tempo todo, as pessoas demonstrando carinho por você, reconhecendo o que você faz. E aquele dia que você tá leve, feliz, sentindo lindo, maravilhoso, gostoso, desejado. Se acontecer isso, alguém esqueceu do seu pãozinho, pra você tá tudo bem, você dá risada, não, vamos ali, tá tudo certo. Agora, pensa no dia que você não tá bem. Aquela semana, aquele mês que foi, às vezes, o outro borogodó. Aconteceu algo. Aconteceu, esqueceram do seu pãozinho, você ficou sem lanche. Você vai sentir o quê? Não pensaram em mim, não me valorizaram, não isso, não aquilo. Percebe que o seu comportamento vai ser muito diferente. Então, o que muda não é a circunstância. É o que você tem para oferecer naquele momento. Então, o que você está tendo para oferecer para o mundo?
Não é o que os outros estão te oferecendo, é o que você tem. Por isso que o detalhe é, antes de querer fazer pelo outro, faça por você. Porque para que você ofereça coisas lindas pro mundo, palavras, Rafa, a pessoa tá sendo... Não interessa, ela tá precisando de... Emana amor, filho, emana amor, você não precisa querer a pessoa do lado. Porque amar e gostar são diferentes. Amar é nossa obrigação bíblica. É obrigação, é amar a todos. Desejar o bem, a pessoa foi filha da... Foi, tá tudo bem. Ela não tá bem, emana amor, porque o Senhor abençoa a vida dessa pessoa. Só que você não precisa estar do lado dessa pessoa. Ah, você conheceu alguém. Ah, essa pessoa me maltrata, essa pessoa me ignora, essa pessoa faz isso comigo, essa pessoa... Bem, mano, amor. Senhor, abençoa a vida dessa pessoa. Por que você quer essa pessoa do seu lado? Você está se amando? Não. Então, primeiro você cura seu... Bom dia, maravilhosa. Então, primeiro você se cura, você vê o que é importante pra você, você se respeita. Você sabe, aprenda a dizer sim, aprenda a dizer não, aprenda a dizer a verdade. Porque eu vejo, às vezes, muitas pessoas que, o que o outro vai pensar? Eu preciso falar isso, mas eu não posso falar. Então, aconteceu isso, fizeram isso, falaram aquilo. Para de jogar a responsabilidade pro coleguinha, para de querer enfeitar o pavão. Seja certo, seja justo. Mas fale a verdade. A forma que você está dizendo, que você está se comportando, tá sendo com amorosidade? Então, beleza. Agora, não, eu tô me sentindo ofendida. Eu tô não sei o que lá. Mas o que... Entenda que a cura acontece em você. Outro exemplo, eu falei que eu ia dar 2. Então, foi nesse caso. E o outro, eu estava com uma outra pessoa e ela estava conversando com um primo. Então, diz que cortaram as relações com a família. Por quê? Porque a família estavam deixando eles doentes e bababá. Isso o primo. E ela dizendo que, aí no caso, ela tinha me falado já de uma prima que a mãe tinha falecido e que essa prima estava sofrendo muito, mas é porque era culpa, porque ela não via a mãe, blá, tá? Isso era interpretação com o coleguinha. Quando chegou, ela foi conversar com o primo, eu descobri que a mãe dela tem Alzheimer. E o que é o Alzheimer, gente? O Alzheimer, a pessoa sai do agora e volta para lembranças lá para trás. E na minha concepção, o que acontece também? Às vezes a vida da pessoa, ela não via felicidade ali. E às vezes é a fuga para querer ir lá para trás, para memórias, lá para trás. Então a pessoa não lembra das coisas de agora. E ela, mas minha parte eu faço. Eu não vejo minha mãe não lembra de mim mesmo, mas minha parte eu faço. Eu contribuo com a cuidadora, a gente divide as despesas, tá tudo certo. Aí tá, eu olhei pro lado. Ela tinha acabado de me falar da prima, que a prima, a mãe tinha falecido 1 semana, acho que nem isso, e que tava muito mal, sofrendo por culpa. Falei, meu amor, cuidado. Porque olha o que você está fazendo. Porque independente da sua mãe lembrar de quem você é importante para todo mundo se sentir amado. É importante dar carinho. Obrigação. É honrar pai e mãe. Quando a gente tira isso, a vida vira uma desordem, vira um caos. Então, eu falei, cuidado com a história só do querer pagar. Você acabou de me falar da sua prima. Então, tá vendo que é mais fácil a gente falar do coleguinha do que trazer as circunstâncias para nossa própria vida? E trazer o que eu posso fazer diferente? O que eu estou fazendo que não tá tão certo? Qual é o algo a mais que eu posso trazer para essa situação? Então, cuidado. Dê amor para as pessoas, independente. A gente nasceu na família que a gente nasceu. Por quê? Porque esse é o aprendizado que a gente precisa ter. O que tá me incomodando ali que eu preciso trabalhar em mim para minha cura? Porque enquanto você não trabalha, isso que tem que ser curado, as relações que você vai atrair e as circunstâncias que vão vir para você são só uma lembrança daquilo lá de trás que você ainda não curou. Então, por isso que as circunstâncias vão se repetindo, para que você olhe para o que tem que ser curado em você. Então, que tal
a gente ter a esperteza de já fazer isso. Em vez de esperar e ficar protelando e fingindo que as coisas não estão acontecendo. Para que a gente, em vez de resolver, lembra da história do pão? Quando resolve no pão, lá atrás, no pequenininho, o negócio, o problema é menor. Quando a gente vai deixando o tempo passar e as circunstâncias, maior elas vão ficando. A situação vai ganhando uma proporção muito maior. Então, eu te convido. O que tem que ser resolvido na sua vida? Qual o problema que você fala, nossa, que gente, é tão mais simples do que você pensa. O monstro que você cria na sua cabeça, ele é muito maior do que o fazer ali. Porque você começa a criar, mas o outro isso, e o outro aquilo, e se eu fizer isso, você vai criando problemas na sua cabeça. Que tal aprender a focar na solução das coisas? O que tem que ser resolvido? O que eu estou sentindo? Ia chegar para alguém, é que meu marido é com isso, é com meu irmão, com meu pai, com periquito, papagaio. Aprenda a tomar as coisas para você e parar de acusar o coleguinha. Não é o outro que fez você se sentir mal, é você que se sentiu mal. Às vezes o outro nem parou pra pensar aquilo, nem sabe daquele botãozinho que você tem, que é o que? O botãozinho da ferida. E você tá achando que é o outro. Então não é você que fez isso comigo. Não, é eu me sentir assim. É pedir desculpa. Ai, Rafa, eu não acho. Qual que era a minha desculpa quando eu falo das brigas com a minha mãe? Eu tinha dificuldade em chegar e falar, porque ela é a mãe, ela que tem que dizer eu te amo, ela que errou. Eu fiz isso, por mais que não tenha sido tão legal, porque ela fez. E esse é o seu comportamento, às vezes, com seu marido, com a sua esposa, com sua mãe, com seu pai, com seu vizinho, periquito, papagaio, primo, prima. Então, para de justificar o seu comportamento inadequado pelo que te fizeram, pelo que você acha que te fizeram, porque às vezes aquilo nem é a realidade. É a forma que você interpreta, embasado nas suas dores e nos seus julgamentos lá de trás. Então aprenda a resolver as coisas. Que você vai ver a hora que você tiver coragem, que você falar, putz, é uma situação desconfortável? É. Gente, pra mim foi extremamente desconfortável a primeira vez que eu cheguei pra minha mãe e falei, eu te amo. Porque pra mim era importante fazer aquilo. Mas eu não falava. Por quê? Porque aí eu não recebo. Ela não fala, eu não tenho que falar. A obrigação disso é dela. Ela que é mais velha. Ela que tem que ser mais sabedoria. E eu não fazia. E era importante pra mim. Mas quando eu falei, não, eu me propus. Eu falei, eu vou falar pra minha mãe todos os dias que eu amo ela. Aquilo, primeiro dia. Primeiro foi mais difícil, né? Depois foi ficando mais fácil. Mas mesmo assim era difícil no começo. Gente, eu chegava a passar mal, me dava taquicardia. Eu ia pra porta que ele voltava, querendo ir embora. Eu ia e voltava, ia e voltava. E o mesmo com você. O que você tem que resolver? O que você quer falar e não tem coragem? Porque, o que vão achar? De coração, o que vão achar? Está confortável pra mim? Tá leve? Eu estou sendo justa comigo, com os meus sentimentos, com as minhas emoções? Ao fazer isso, eu estou sendo amorosa comigo? Eu estou me acalentando? Eu estou dizendo pro outro o que é importante pra mim? Então faça. Só que, no final das contas, você se acha embasado no julgamento que você tem lá atrás. Geralmente que é pai e mãe, né? Que você não merece, que você não é boa, que você... Esses são os motivos reais por trás de tudo isso. Então, que tal começar a colocar a tua atenção em você? Porque por mais que você ache que tem, você não tá. A maior parte do tempo tá no outro, você querendo resolver a vida do outro, se meter o bedelinho na vida do outro. Então, volta o Padre Reginaldo, né? Você tá olhando pro cisco do olho do outro, sem olhar que no teu tem uma trave. O que é uma trave, né? Então, que tal olhar pro seu? Foca na tua vida. Às vezes a gente perde tanto tempo querendo... é porque o outro fez, não vou fazer agora porque o outro não fez aquilo. Simplesmente faça. O outro tá errado, o outro não tá fazendo a parte dele. Faça a sua e fala, vamos fazer isso aqui também? Tá pesando pro meu lado. Aprenda a falar o que te incomoda. Por que você não fala? Porque será que no final das contas você tá tão certo, tá tão justo ali o que você tá fazendo? Agora voltar pro livro. Então o que ele fala? Pra você anotar. Aconteceu tal coisa? Nossa, mas por que eu tô sentindo isso? Por que isso me veio na memória? Anota.
E depois medita e traz aquilo. Se livre de julgamentos. Ah, mas isso não faz sentido. Ai, mas será que é isso? Aceita. Quando a gente... Tudo que a gente rejeita permanece. O que a gente aceita, a gente acolhe. E passa. Aquilo é transformado. Não é que, ai, Rafa, só aconteceu tal coisa comigo e, nossa, eu quero esquecer. Isso não adianta. Porque toda vez que você finge as coisas não estarem presentes, elas permanecem, então, com dor. Dormi o pezinho aqui, gente. Aquilo fica. Por que eu falo que as coisas são transformadas? Passa. Não é que você vai esquecer do que aconteceu. Só que a sua interpretação do que já te aconteceu, você tem um outro olhar. O teu sentimento em relação àquilo, ele é transformado. Então, por isso que as tuas relações, a tua realidade passa a ser transformada também. Porque você ressignificou. Então, ressignificar é isso. É você trazer uma nova interpretação, um novo sentimento para as coisas que já te aconteceram. Gente, falando até de Einstein, né? Então, quem dirá a gente, réis mortais. Então, bora anotar. Ele fala aqui. Albert Einstein desenvolveu teorias complexas e profundas sobre o universo e as leis naturais que o controlam. O que ele fazia? Ele escrevia suas perguntas e suas respostas. Então, quando você for, inclusive, fazer as suas perguntas, entenda que o foco não é o outro. Entenda que o outro, ele é como se fosse... um ator para te trazer consciência de algo que precisa ser trabalhado em você. Então, quando você desenvolverá esses poderes mentais, quando aprender a desenvolver o hábito de se fazer perguntas. Então o que eu estou sentindo? O que me leva a fazer isso? E pergunta você vai fazendo para o contexto que está te pegando, que você quer resolver. Quando aprender a desenvolver o hábito de usar o lápis e papel, que eu vou anotar as suas dúvidas, ideias e respostas. Todo mundo tem capacidade criativa, mas a maioria das pessoas não aprende a usá-las. As ideias são anotadas logo que ocorrem à mente. Não é permitido nenhum julgamento crítico antes que sejam anotadas. Então ele está falando de ter ideias, planos, ações, mas isso serve para você trazer à tona o que você está sentindo, o que te move. Por que você mentiu? Qual é o sentimento? Bom dia, amiga. Saudades de você, meu amor. O que te move? Então lembra, não é o que te acontece, é o que você está sentindo. Ai, meu amor. E o que você atrai. Então aconteceu alguma coisa. Por que eu menti? Por que eu falei isso? Por que eu quis ir em tal lugar e por que eu não quis? O que aconteceu que eu senti dessa forma? Entenda que não é as coisas que acontecem do lado de fora. É a sua interpretação. E a sua interpretação você vai ter um determinado comportamento, já que é meio padrãozinho da sua vida até então, e isso vai acabar te trazendo o mesmo resultado. Então, por isso que parece que às vezes você faz e não sai do lugar. Então, bora lá pra gente finalizar esse capítulo. Pensamentos pelos quais se guiar, né? Então, esse capítulo é e algo mais. Então, tô fazendo algo, não deu certo? O que mais está faltando? O que mais eu posso fazer? Então, sempre se faça perguntas e anote. Tá? Às vezes eu tô sem caderno, eu sou a guria do caderno e da caneta, tá? Minha agenda é na caneta mesmo, no escrito. Mas aí o que eu fiz? Eu tenho bloco de notas no telefone, mas eu baixei o aplicativo, tenho To-Do. Então eu vou fazendo pastas. Essa ideia é para tal coisa, para o projeto tal, para essa palestra, para esse livro, para essa coisa. Então eu vou anotando ali. Porque o que facilita? Às vezes na hora de achar. Tá? Apesar de eu não ser a guria muito tecnológica, então aí depois eu vou no buscador, eu não sei nem onde tá. Se eu vou numa agenda, tem um monte aí o que acontece, por isso às vezes eu acabo me perdendo. Tem um monte de caderno de agenda, vira ano, às vezes eu tenho coisa anotada ali, eu me perco. No celular, eu ponho no buscador o termo, isso daqui, aí ele vai me trazer. Então é mais fácil, facilita a vida. Se você falhou em um empreendimento, pode ser porque lhe falte algo mais.
Então, aqui nem Thomas Edison, eu não desisti porque deu errado aquela lâmpada. Então, o que eu fiz de errado aqui? Tá, eu fiz isso dessa vez e não deu certo, o outro não deu certo. Tá, e dessa vez aqui eu vou testar de outro jeito. Então, não é porque você perde, não é quando dá errado. Você perde quando você desiste. Então, eu tenho um objetivo claro, o que eu desejo. Tá, eu fiz assim, deu errado. Então tá bom, agora eu vou fazer assim, mas meu objetivo é o mesmo. E ele fala aqui. Você tem uma sociedade com seu sócio majoritário? Alguém se arrisca a dizer quem é o seu sócio majoritário? Majoritário. É Deus. Você confia? Você faz tudo por Ele e para Ele? As suas ações estão embasadas nele? É para o bem maior? Gente, todo comportamento que a gente tem, de acordo com a mecânica quântica, né? Deus é amor e alegria. Só, né? Então, às vezes as pessoas, Deus é julgador, Deus é isso, Deus é aquilo. Não, que na verdade o seu comportamento inadequado, ele vai te trazendo um karmazinho e vai polarizando coisas negativas. Pra gente, eu falo que a vida é um continha de matemática. Pra gente polarizar pro positivo, a gente precisa ir fazendo coisas positivas. Trabalhando a nossa amorosidade, a doação pro outro. Então, nisso, todos os sentimentos bons que vibram e amor e alegria são sentimentos de expansão, de criação, de criatividade, de conexão com Deus. Perceba a hora que você está vibrando no amor, na alegria, na felicidade, você vê beleza em tudo, você sente a presença de Deus. Aí, o contrário, quando você está com raiva, quando você está brava, quando você está enfurecida, você se sente próximo a Deus? Não. Por quê? Porque são sentimentos opostos. Então, quem é o seu sócio majoritário? É ele. Mas para que a gente esteja próximo, para que a gente sinta, porque próximo sempre tá, né? Só que a gente às vezes não percebe. Eu preciso estar em sentimentos de expansão, que são sentimentos benevolentes. Seja é comigo, benevolência é comigo, com o outro, de acolhimento. Então entenda, Rafa, o negócio deu errado. Rafa, tô com relacionamento deu errado. Bem, um negócio que eu aprendi comigo, né? Com a minha trajetória. Se não é pra ser, é porque não era. Porque eu criei uma crença tão grande em mim de que o que é pra ser meu, vai ser. Então, às vezes, você sofre... porque eu quero aquilo, quero aquela pessoa. Deixa aí, solta. Se é pra ser seu, vai ficar. Outra dica, então, anotar as respirações que ocorrem. Por quê? Quantas vezes... Gente, eu acho que eu tenho um nome de uns 20 nomes de livros. Se eu não tivesse anotado, você acha que eu sei? Você acha que eu já lembro de todos eles? Não. Então eu anoto quando a inspiração vem. E quando as minhas inspirações vêm? A hora que eu estou nesse sentimento de expansão, de conexão com Deus, de alegria, de felicidade, de êxtase, de adoração, de louvor. Então, foninho de ouvido eu adoro, tá? Por mais que eu esteja com musiquinha aqui, eu me concentro mais quando eu tô com fone. E com abafador, tá? Porque eu sou pequenininho, porque eu tenho uma dificuldade de prestar atenção em alguma coisa. Então as coisas me distraem. Então, pra eu estudar, pra eu escutar minhas músicas, pra eu me conectar comigo, com Deus, eu gosto do meu foninho. Então, vixe, é um momento que eu vou longe. Então, finalizamos esse capítulo. O próximo capítulo, você tem um problema? Isso é bom, mas vai ficar pra amanhã. Entenda que os problemas que a gente tem, as dores que a gente sente, são simplesmente uma forma de te mostrar, putz, vamos aprender aqui? Vamos desenvolver? Entenda que quando você passa a enxergar tudo como oportunidade, a tua vida é transformada. Porque você passa a focar na solução das coisas e não se apegar ao problema. Tá bom? Bora orar. Fecha os olhinhos. Porque quando a gente fecha os olhos, a gente se conecta do lado de fora e a gente põe a atenção pra dentro. Respira fundo com a barriguinha, tá? E uma dica, quando você tá ansiosa, nervosa, que você vê que tá ali, quieta o espírito e bora respirar, tá? Porque isso vai te
te acelerar, te trazer calma. E por que respirar com a barriga? Que é uma respiração mais completa, mais profunda. Então você respira, sente a barriguinha aqui crescendo e volta e solta todo o ar. Para que se façam novas todas as coisas. Para que vá o que tem que ir, para que o novo venha. Tá? Então bora respirar e bora orar. Fecha os olhinhos. Postura. Respira fundo 3 vezes. A ti rendo graças a Deus porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Gratidão por esse dia que se inicia, pelos aprendizados de logo cedo. Ajude-nos a enxergar a realidade, de ver, de vibrar no amor, na alegria, na felicidade. Sabe o problema que você sabe que a gente tem? Sabe o seu problema, aquela coisinha que está te pegando, seu calcanhar de Aquiles? Joga para Deus. Pai, me ajuda a resolver isso. O que eu preciso aprender com isso? Faz essa pergunta. O que eu preciso aprender com essa situação? Isso é contribuição. Qual é a transformação em mim? Que é para isso acontecer. Joga a pergunta para o universo. Por mais que você não tenha a resposta agora, ela vai vir. Sem julgamento. Solte os pensamentos do julgamento. E quando a resposta vier, anote. Veja a situação que te dói, que te incomoda agora sendo resolvida. Olha com facilidade. Veja a leveza nisso. Veja o quão simples é. E que às vezes você está dificultando. Peça perdão o que você tem que pedir. Demonstre carinho. Felicidade, alegria. Pare de cobrar. Simplesmente dê. Dê amor, aceitação. A começar por você. Que haja mais amor, a começar em mim. Abre um sorrisão. Respira bem fundo. Esfrega as mãozinhas. E entenda que toda transformação de tudo que você deseja, ele começa com você. Só com você. Então, tarefa do dia também, né? Vou até colocar a musiquinha aqui, que eu gosto muito. Que ela fala assim: que haja mais amor, a começar em mim. Porque às vezes você está esperando que o outro te dê amor. Mas nem você está dando, e você não está dando para o outro também. Algo que me marcou muito nessa história que eu contei hoje, quando eu resolvi falar para minha mãe que eu amava ela, né? E quando eu fiz isso, ela não conseguiu olhar para minha cara. E continuou no caderno fazendo as coisas dela. E naquele momento eu tive um discernimento tão grande de falar: gente, minha mãe não sabe receber amor. E como eu esperei minha vida inteira que ela desse amor da forma que eu gostaria, se ela não tem, se ela não sabe o que é isso. Então aquilo me gerou uma generosidade, uma empatia tão grande com ela. Eu falo: eu estou buscando conhecimento, eu estou buscando transformar, eu estou buscando a minha expansão de consciência. E ela: não, está tudo certo. E o que eu vou fazer? Eu vou me transformar, me tornar uma pessoa melhor e vou dar amor. É o que eu quero receber? É. Então dê. Tá? Dica do dia. Dê mais amor. Independente do que façam, dê amor. E respeite o seu tempo. Mas dê amor. Ai, Rafa, tá me incomodando. Dê amor, dá um beijinho na testa, fala que é importante, vai embora. Mas faça a sua parte, tá? Independente se você acha que os outros estão fazendo a deles ou não. Não interessa. Todo esse comportamento, dia após dia, vai fortalecendo a crença de que você é maravilhosa, que você é incrível, que você é amorosa e que você merece tudo de incrível. Bom dia, maravilhosa. E é isso. Então, que haja mais amor a começar em mim. Que haja mais amor a começar em você, tá? Vou deixar até a musiquinha. Beijo. Agora, beijo, gente. Lindo dia. Bora fazer em ação o que você tá pedindo em oração, tá? Vou deixar a música. Beijo.